Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel e o mundo da física para você. Vamos gravar aqui uma videoaula sobre MCU, que é Movimento Circular Uniforme. Vamos aos conceitos. Vamos dividir essa aula em duas partes, tá? Vamos falar sobre os conceitos fundamentais, as 5 grandezas que irão aparecer, justamente para uma segunda parte que a gente vai falar sobre sistemas de transmissão, que é correia, que é contato e eixo. Então vamos à aula e toca aí a vinheta. Então vamos à aula. Então o movimento circular uniforme é um movimento que vai ocorrer em trajetória circular, certo? Só lembrando, quando você vai do meio até a extremidade, você tem um conceito que seria no caso da circunferência, e no caso seria o nosso raio, tá? Nosso raio lá da nossa geometria, uma propriedade que nós temos na circunferência, tá bom? Então olha lá. Então nós temos aqui uma aplicação em uma trajetória circular, no caso, por exemplo, seria a rotação do nosso planeta, tá? O que ocorre no nosso planeta durante um período de 24 horas. Então é um exemplo que nós temos de trajetória circular, tranquilo? A rotação de um corpo no seu próprio eixo, tá? Descrevendo uma trajetória circular. Quando você tem aqui um ponto, né, descrito, repara que ele vai do ponto A até o ponto B. Repara que nós temos uma coisa que é importante. Então, nessa trajetória que ele vai do ponto A, e isso na sua trajetória circular, nós temos aqui uma coisa que é importante, que vai ser um ângulo. Vai ser um dos personagens que é justamente o nosso deslocamento. Então, a gente colocou um exemplo aqui para você, depois a gente vai mostrar para você a definição. Isso ocorre com as horas, né? Então, você tem aqui o ponteiro dos segundos, marcando do 9. Então, quando ele chegar até aqui, mais ou menos no 11, ele vai descrever justamente uma trajetória. Então essa trajetória é justamente que ele saiu de um ponto até o outro, que no caso ele foi até o ponto 11. Então desse ponto até a trajetória que nós colocamos aqui como referência, é justamente o nosso ângulo, que a gente vai chamar por enquanto aqui esse ângulo que vai ser nosso ângulo alfa, tá? Se você tem aí, você quer saber, por exemplo, mais ou menos uma análise do ponto A até o ponto B, ou seja, repara que o raio ele descreveu uma certa angulação. Essa angulação vamos analisar aqui agora com calma. Vamos aumentar agora a figura. Então seja, ó, seria mais ou menos aquilo que a gente mostrou para você, né? Você tem um ponto que ele fez essa trajetória circular, tá? Ou seja, do ponto A até o ponto B. Ou seja, repara que aqui nesse caso a gente vai analisar esse ângulo. Esse ângulo a gente vai verificar justamente o espaço que ele percorreu na minha trajetória circular. Então, se você quer fazer uma relação entre o espaço da nossa cinemática, que é justamente esse espaço aqui, que é o nosso ΔS, em relação ao nosso deslocamento angular, que sai do ponto A até o ponto B, em relação ao ângulo que se forma, basta você fazer uma razão entre esse espaço, ou seja, dentro dessa trajetória circular, e associado ao seu raio, que é justamente a trajetória da nossa circunferência, nosso raio da circunferência no caso, beleza? O R está dividindo aqui, né? Ele vai passar o quê? Multiplicando. Então, olha lá. Então, multiplicando, nós temos aqui o nosso delta. O nosso ângulo. Nós temos aqui a variação do espaço, no caso, linearmente falando. Só que ele está relacionado justamente a esse deslocamento angular e associado ao raio. Tá? É uma relação que a gente utiliza como referência, tá? Analisando agora a questão, vamos colocar aqui 3 pontos como referência, né? Ele foi do ponto A até o ponto B, nós temos aqui esse ângulo, depois nós temos um terceiro ponto, que é o ponto C, que a gente colocou aqui de vermelho, tá? Então, ou seja, se você descrever toda a angulação, ou seja, colocamos aqui de vermelho, colocamos aqui, ou seja, que ele sai daqui desse ponto, e ele foi até o ponto C, então ele percorreu justamente um ângulo, esse ângulo aqui de fase. Então, em relação ao ângulo 1, que a gente coloca aqui, existe uma variação desse deslocamento angular, que nem como a gente mostrou para você na cinemática. Ou seja, você pega o final, ou seja, de início até onde terminou, você tira essa diferença justamente para você saber a variação angular que ocorreu justamente em relação à nossa circunferência, ou seja, do ponto A até o ponto C. Tranquilo? Então, olha lá. Agora a gente vai analisar justamente sobre quando o corpo ele gira no seu próprio eixo, ou então quando ele realiza uma trajetória de rotação. Então, ou seja, colocamos aqui mais ou menos a seta mostrando no sentido horário dessa trajetória, tá? Então, olha lá. Nós chamamos isso de velocidade angular, já que ele tem um deslocamento, ele está percorrendo essa trajetória circular,
Então nós temos uma velocidade que nós chamamos de velocidade angular, tá? Então a velocidade angular, repara que apareceu aqui o 2π, tá? 2π lá da geometria, seu espaço que ele percorreu associado à volta, ou seja, o perímetro que ele prescreveu na circunferência, tá? Isso associado ao tempo, tá? Associado ao tempo. Então a unidade que você usa é o radianos por segundo, tá? Radiano justamente está associado ao deslocamento escalar que ocorreu justamente em trajetória circular, beleza? Nós temos uma aceleração também, né? Que é a aceleração angular, é aquela aceleração que ocorre quando há variação da velocidade angular, tá? A gente não vai dar muita importância aqui, mas só mostrando a dedução para você. É uma variação que ocorre da velocidade angular associada ao tempo, beleza? Então, olha lá. Então, quando você tem aqui uma velocidade final, ou seja, uma velocidade angular final associado à sua velocidade angular inicial, tá? Então, você pode relacionar também essa aceleração associado à aceleração angular associada ao raio. Então, você tem aqui uma aceleração que ocorre naquela direção e naquele sentido, daquele corpo, naquela rotação, tranquilo? Então a gente colocou para você aqui um exemplo, né? Imagine que você tem um corpo que está girando, né, com uma velocidade angular no seu giro de 23 radianos por segundo, tá? Então a gente colocou, por exemplo, aqui um exemplo do ventiladorzinho, né? Então, se você perceber, a gente vai ter esse aumento dessa variação de rotação. Olha lá. Então aumentou de 23, aumentou para 33. Lá no botãozinho lá que você vai girando, você vai apertando, vai, quero a velocidade 3, quero a velocidade 2, enfim. Então você tem ali uma variação de rotação, em alguns momentos, depois ela volta a ser constante novamente, tá? Movimento cicloniforme ocorre quando você tem rotação, ou seja, velocidade angular constante, beleza? Quando, caso ocorrer uma variação de aceleração angular, você já tem o MCUV, que é movimento circular uniforme variável. Isso é uma outra aula que a gente vai estudar mais lá na frente, tá? Então, velocidade, vamos relacionar agora a velocidade linear associado à velocidade angular em trajetória circular. Então, ou seja, colocamos aqui para você novamente a nossa circunferência, tá? Nós colocamos aqui o raio da trajetória circular. Repara que você tem aqui o ponto, entre esse ponto você tem uma outra reta, essa reta a gente chamamos de ponto de tangência, isso é uma propriedade que ocorre justamente na circunferência. Entre o ponto de tangência e esse raio aqui você forma um ângulo, esse ângulo é um ângulo de 90 graus, tranquilo? Então, ou seja, naquela situação, naquela trajetória, ele está mostrando para você aquela velocidade naquela direção e sentido dessa velocidade, dessa trajetória que ocorre em trajetória circular, beleza? Então a gente vai mostrar para você, lá na frente, quando você relaciona a velocidade linear e a velocidade angular, você tem o que nós chamamos de velocidade tangencial, tá? Velocidade tangencial significa que você está naquela trajetória e ela forma justamente um ângulo de 90 graus, ou seja, ela é perpendicular em relação ao raio, tá? Então olha lá, mostro aqui para você, na hora ela estava nessa direção em sentido, depois você percebe novamente pelo ponto de tangência, olha lá, em relação ao raio da trajetória, tá? E mostra para você que tem novamente essa nossa velocidade. Essa velocidade no caso é de natureza vetorial, tá? Móvel, direção e sentido. Então naquele momento, naquele instante, ele está mostrando para você a trajetória do movimento. Então vamos relacionar. Então a velocidade linear, ela é espaço dividido pelo tempo, velocidade média no caso. Não, só esquecendo que isso é o perímetro da nossa circunferência, que é 2πr. Você tem aqui a rotação, essa rotação está associada ao comprimento da circunferência associado ao tempo, tá? E quando você faz a substituição matematicamente, você chega justamente o que a gente mostrou para você. Então a velocidade naquela direção, naquela rotação associada ao raio da circunferência, nós chamamos isso de velocidade tangencial, tá? Vamos falar agora de período e frequência, tá? O período é uma situação que ocorre quando você tem uma trajetória e ela precisa dar uma volta completa. Quando você tem esse tempo descrito na trajetória circular e ela completa uma volta, naquele intervalo de tempo, ou naquele tempo, você tem o que nós chamamos de período, tá? Esse período a gente vai colocar de tempo, tá? Então nós colocamos novamente que o nosso planeta Terra. E para que o planeta Terra tenha um período constante, tá? Então ele tem um período constante, no caso está mostrando para você mais ou menos a rotação que equivale a 24 horas, tá? Então, ele mostra para você aqui algumas situações de período que nós temos, né? Por exemplo, a translação do planeta, que ela é um período que é ciclo, tá? Então, 365 dias seria um ano. Você tem uma volta completa do ponteiro das horas, que são 12 horas, e são ciclos, tá?
você tem a volta completa dos ponteiros dos minutos, que equivale no caso a 1 hora, e em relação aos segundos, isso é 1 minuto. Então repara que esse ciclo é repetitivo, tá? Vamos falar agora de frequência, né? Então a frequência são ciclos de repetições que ocorrem pelo intervalo de tempo, né? Vamos aqui para a nossa circunferência, né? Então na circunferência mostra aqui, né? Vamos analisar aqui um corpo que vai descrever uma trajetória circular e vamos ver quantas voltas ele vai fazer as suas repetições. Vamos lá então. Ou seja, repara que ele vai e completa a volta. Então repara que ele foi para a primeira volta. Então vamos analisar novamente, ele vai repetir esse número de voltas, ó. Então ele foi para a segunda volta. Vamos agora ver novamente ele fazendo a nossa repetição. Repara, então ele completou 3 voltas na nossa trajetória circular, tá? Então isso que seria no caso a nossa frequência. Então repara que ele repetiu o número de voltas. Esse número de voltas levou um certo tempo de completar essa frequência de repetição. Então a frequência está associada ao número de voltas, tá? Que ele vai completar em trajetórias circulares, e associado ao tempo, beleza? Então a unidade que você trabalha no sistema internacional é o Hertz. Mas outra unidade também que aparece é a rotações por minuto, ou o famoso RPM, né? Para você transformar, basta você dividir por 60 e você vai transformar isso direto de rotações por minuto, isso direto para Hertz, tá? Isso será no caso a unidade do sistema internacional. Tranquilo? Outra relação que a gente pode associar também é período e frequência, que um é o inverso do outro. Então a frequência ela é o inverso do período, assim como o período é o inverso da tua frequência. Então vamos falar agora de uma aceleração, que é uma aceleração, apesar que o movimento circular uniforme aparece, é justamente que é a aceleração centrípeta, tá? Então a aceleração centrípeta ela vai ocorrer quando há variações das direções da nossa velocidade vetorial. Então, repara que nesse caso, essa partícula aqui, ela está seguindo nessa direção, tá? Essa direção, no caso, seria a direção vertical. Então, novamente, depois ele vai passar por uma direção que é a direção horizontal. Então, repara que houve mudança de direção, tá? Então, como houve essa mudança de direção da velocidade vetorial, nós chamamos isso de aceleração centrípeta, tá? Mudei a direção desse corpo em curvas, justamente em curvas, vai aparecer essa aceleração, chamamos ela de aceleração centrípeta, tá? Depois a gente vai mostrar para você que ela é vetorial, tá? Então, novamente, ó, ele estava na direção horizontal, depois passou para a direção vertical, tá? Novamente, como ele estava na direção vertical, depois passou para a nossa direção horizontal, tá? Então vamos agora para as características, ou seja, a aceleração centrípeta ela é vetorial, ou seja, ela vai ter modo, direção e sentido, tá? Então, primeiramente, para aparecer, ela vai ter que fazer um ângulo de 90 graus em relação àquela velocidade vetorial naquela direção e sentido da trajetória, tá? Então, olha lá. Então, aqui isso eu mostro para você que o ângulo perpendicular, tá? Ela sempre vai aparecer perpendicular em relação a essa direção. Ela sempre vai ser perpendicular em relação à minha velocidade vetorial. Então, olha lá. Então, ou seja, a gente vai chamar de AC. Repara que a gente colocou a seta em cima da velocidade e da aceleração que mostra as características vetoriais, tá? Então, olha lá, vamos analisar. Então, ou seja, aqui mostra ela é perpendicular em relação a essa trajetória, tá? Certo? Novamente, ó. Então, para onde estiver apontando a velocidade vetorial naquela mudança de direção do movimento, você tem a nossa aceleração centrípeta que vai sempre aparecer. Olha lá, de novo, ó. Apareceu aqui, né? Então a velocidade vetorial está aqui nessa direção. Perpendicular a essa direção é justamente a nossa horizontal. Então, ou seja, a nossa aceleração centrípeta está apontando justamente nessa direção do movimento, tá? Então vamos às características que a gente falou para você, que ela é vetorial, tá? A intensidade, ou seja, a equação que a gente descobre vai ser a velocidade, né, ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, tá? A direção dela que a gente mostrou para você, ela é perpendicular em relação à velocidade vetorial. Mudou a velocidade vetorial, sua direção aparece essa aceleração, que é uma aceleração que vai ocorrer justamente em trajetórias curvilíneas, né? Certo? Ó, perpendicular em relação à direção, né, da velocidade vetorial, tá?
E o sentido dela sempre vai apontar para o centro da tua trajetória, né? Trajetória circular. Então, repara aqui, as quatro situações mostram para você sempre apontando para o centro da nossa trajetória. Tá bom, galera? Então, essa foi a nossa aula de conceitos. Falamos das cinco grandezas importantes do MCU, que é justamente a nossa velocidade, que ocorre naquela direção e sentido. Falamos para você também sobre a parte de velocidade angular, que seria, no caso, a rotação do seu próprio eixo naquela trajetória, tá? Que ela é constante no caso. E falamos também de período e frequências e terminamos com a aceleração centrípeta, tá bom, galera? Muito obrigado e até a próxima, que a gente vai falar sobre sistema de transmissão, tá? Que são 3: correia, contato e eixo. Então, até a próxima aula.